No começo do anime nós vamos conhecer o protagonista chamado Kusanagi Takeru. Ele frequenta uma escola anti-magia, e ele sempre foi desprezado por todos os alunos por só conseguir utilizar uma katana comum. O Takeru também é o presidente do 35º pelotão da escola, que é conhecido por ser o pelotão mais fraco. E isso porque todos os membros do pelotão são de baixa patente e incompetentes quando o assunto é missão. Eles nunca conseguem concluir com sucesso nenhuma delas. E além do Takeru, outras duas garotas fazem parte do 35º pelotão com ele. A primeira delas é uma garota loira que está sempre utilizando orelhas de coelhinha e se chama Usagi. Ela é a sniper do grupo e além dela também tem uma garota morena chamada Suginami, que é a pesquisadora. E embora o pelotão já esteja trabalhando junto há meio ano, eles ainda não conseguiram completar nenhuma missão sequer. E aí um belo dia uma garota de cabelos laranjas chamada Otori é transferida para a escola. Isso porque ela quebrou as regras de uma missão e acabou tirando a vida de um bruxo. E como ela já chegou causando e quebrando as regras, o diretor então coloca ela no pior pelotão de todos, no 35º pelotão, que é o do Takeru. E logo a gente descobre que a Otori é a filha adotiva do diretor da escola, e que ela sempre foi uma aluna exemplar que cumpriu diversas missões. Então ela não tinha bem o perfil para estar num time de perdedores. E assim, depois das apresentações, o time pretende cumprir a missão que eles receberam de capturar a bruxa que tinha roubado uma herança mágica. Pois é isso que eles fazem na academia anti-magia, eles são treinados para combater essas criaturas mágicas. E assim, quando eles começam a missão, Takeru e Otori atacaram pela frente enquanto a Usagi observava os inimigos escondidos. E enquanto isso, a outra garota ficou de olho na situação, fornecendo informações para ajudar o Takeru e a Otori. Afinal de contas, os dois seriam os responsáveis por emboscar o inimigo. Isso após a Usagi lançar um tiro contra ele. E o plano deles até que era bom, porém a Usagi atira no prédio errado. E vendo o Takeru usando uma katana comum, eles começam a insultá-lo, o que deixa o Takeru furioso no meio da situação. Porém, após ouvir a doce voz da sua irmã, ele consegue controlar suas emoções e retoma a calma. E enquanto isso, a Otori sozinha está dando um maior trabalho para os criminosos. Um deles então tenta ativar um círculo mágico e um pergaminho para tentar derrotar a Otori, porém ela continua a atirar sem parar e consegue derrotá-los mesmo assim. E bom, após serem encarregados pela Otori, o 35º batalhão consegue completar a sua primeira missão. Porém, ainda assim, o Takeru no final se atrapalhou inteiro, acabou caindo e acidentalmente tocou a Otori demais. E então, no dia seguinte, a Otori está se rejeitando a sair em missão com o Takeru e os outros de novo. Isso porque ela acha que eles não são bons no cumprimento da missão. Porém, ao ver que a Otori está machucada, o Takeru ignora tudo que ela tinha falado e decide que vai acompanhá-la de qualquer jeito. E assim os dois começam uma missão juntos de infiltração ao QG dos bandidos. E eles conseguem se infiltrar ali com sucesso. E a Otori viu que os criminosos haviam sequestrado crianças para serem usadas como experimentos. E sabendo disso, a Otori perde o controle e quer acabar com o vilão de uma vez. O Takeru então tenta controlá-la, porque ela já tinha feito isso anteriormente e se caso isso se repetisse, ela seria expulsa da academia. E assim, graças ao Takeru, que conseguiu ser sensato pela primeira vez, eles conseguiram concluir a missão sem maiores estragos. No dia seguinte, a Otori vai até a sala do diretor e ele diz pra ela que ele gostaria que ela se desse bem com o Takeru e com os outros. E o diretor ainda disse que alguns membros do 35º pelotão estavam sendo cotados para receber o contrato com espíritos poderosos, pois nesse mundo de magia, os caçadores de bruxa mais habilidosos podem fazer contratos com espíritos para terem um boost em seus poderes. E assim eles conseguem pegar a magia desses espíritos emprestadas para utilizá-las em combate. Então, mesmo entre os caçadores mais habilidosos, eram raros esses que conseguiam fazer esses tipos de contrato. E é revelado então que os membros desse esquadrão mais poderoso são conhecidos como caçadores de relíquias. E a Otori, após ouvir aquilo, reconhece o valor dos seus companheiros, porém ela diz que ainda não consegue enxergá-los como membro de um mesmo time. A cena corta e a gente vê que uma jovem bruxa chamada Mary está se encontrando com Haunted, sendo que esse Haunted é um dos líderes da organização Valhalla que estava fazendo aqueles testes com crianças. E bem, não é como se a Mary gostasse de trabalhar com eles, mas ela precisava fazer isso para acabar com a discriminação contra as bruxas, pois ela dizia que nem todas as bruxas eram ruins. E então o Haunted utilizava os poderes dela para causar estragos na cidade. E então a cena volta para Otori, que conta um pouco do seu passado para o Takeru, e a gente descobre que a família da Otori foi massacrada pelas ações das bruxas no passado, e é por isso que a Otori odeia tanto as bruxas e quer acabar com elas a todo custo. Então, de repente, uma explosão acontece na cidade, e os dois vão correndo juntos para lá para tentar encontrar a bruxa responsável por aquilo. Eles começam a enfrentar a bruxa e a criatura maligna, e enquanto isso, na escola, após os últimos acontecimentos, o diretor diz que os alunos estão liberados para lutar com todas suas forças. E a gente descobre que a criatura mágica que a Otori está enfrentando, na verdade, tem um nome, ela é Reinhar. Além disso, o diretor
diretor revela que Reinhard era um antigo herói, porém agora ele tinha se tornado um espírito maligno e estava indo em direção à escola. E era por conta desse espírito maligno que o diretor tinha liberado que seus alunos lutassem caso fosse necessário. Ok, eu acho que deu pra entender que esse espírito maligno é realmente bem poderoso, e o problema é que a Authori tá lutando contra ele sozinha. E por mais habilidosa que ela seja, ela não está dando conta do recado e ela acaba então se ferindo. Porém, ela tem uma última carta em sua manga, e nesse momento a gente descobre que ela faz parte dos caçadores que tem um contrato com o espírito mágico. O nome do espírito que ela tem contrato é Vlad, ela então ativa o poder dele para usar uma magia que cura suas feridas. E depois de receber o boost do poder do Vlad, ela consegue acertar um golpe em Reinhard pela primeira vez. O problema é que o poder do Vlad não dura pra sempre, conforme ele vai se esgotando, ela vai ficando mais cansada e vulnerável também. E esse seria o fim de uma garota bonita se no último segundo de repente o Takeru não tivesse chegado ali. E agora ele, com a ajuda das suas companheiras e a sua katana normal, está tentando derrotar a criatura. E bom, mesmo com o apoio da Usagi e da Suginami, o Takeru acaba sendo atingido mortalmente pelo espírito. E assim, quando parece que o Takeru tá indo de comes e bebes, de repente um espírito chamado Lápis Lazuli em forma de garota aparece diante dele. E ela então diz que quer dar o seu poder para o Takeru desde que ele cumpra o contrato que ela quer. E o Takeru, como não tem muita escolha, ele acaba aceitando qualquer coisa mesmo sem saber a condição. Ele recebe então um forte poder e começa a lutar contra o Reinhard sozinho. E após ser fortalecido com uma arma da Lápis Lazuli, ele consegue derrotar o Reinhard de uma vez por todas. Depois disso, o Takeru está esgotado e ele então se deita ao lado da Authori. E ela olha pra ele e começa a pensar do quanto que ele tinha se esforçado para protegê-la. Sendo assim, após isso, a Authori também começou a reconhecer o Takeru como seu parceiro, e ela começou a respeitá-lo como líder do 35º pelotão. E mais tarde, como a Lápis Lazuli tinha uma forma humana, o diretor diz que ela vai ser agora a irmã mais nova do Takeru, pois assim ninguém vai suspeitar que ela na verdade é um espírito mágico que fez um contrato com o Takeru. Porque se uma pessoa com más intenções ficasse sabendo disso, ela poderia tentar tomar a Lápis Lazuli do Takeru. E bom, as novidades não param por aí, porque vocês lembram da Mary que também estava envolvida em toda essa confusão? O diretor também pede para que o 35º pelotão trabalhe com ela em segredo. E eles também não podem permitir que ninguém descubra que a Mary é uma bruxa, pois vocês se lembram que essa academia é anti-magia, eles são caçadores de bruxas. Então essa parceria do pelotão com a Mary era meio que algo inédito, nunca tinha acontecido isso antes na história. E o problema é que a Authori odeia bruxas por conta do seu passado. Então ela e a Mary não conseguem se dar bem, elas começam até a competir durante as aulas da escola. E a Mary então explica por que ela está na escola agora. E ela diz que quer provar que nem todas as bruxas são pessoas más. E assim, as garotas podem até estar brigando, mas uma coisa que eu reparei é que o Takeru continua sendo o único cara do grupo. Então eu acho que a gente já pode colocar ele na lista dos protagonistas que tem pouquinha sorte. Inclusive, se você é um otaku raiz que chegou até essa parte aqui do recap, deixa algum comentário falando do herói da katana. Bora dar uma trolladinha na galera que chega aqui no vídeo e fica assistindo só o primeiro minuto. Eles vão ver os comentários falando do herói da katana, não vão entender nada e vai ser mó engraçado. Então prova pra mim que você é brabo aí, deixa um comentário falando do herói da katana que eu vou estar dando coração em todos eles. Agora, voltando ao anime, a gente descobre que a Mary se juntou ao pelotão porque ela foi traída pelo Haunted. E isso porque ele violou o acordo que eles tinham. Afinal, a Mary não queria ver pessoas inocentes sendo feridas. E o Haunted não só ignorou as vontades dela e feriu diversos inocentes, como ele também apagou a memória dela pra que ela não se lembrasse de nada. E era por isso que ela tinha se juntado ao pelotão, porque ela tinha descoberto que o Haunted na verdade que era o cara ruim. Pois é, amigos, clima tenso entre os brothers, mas então a Usagi lembra eles que vai ter um torneio se aproximando, o torneio de outono da escola, e o 35º pelotão seria obrigado a participar desse torneio. E então o grupo define que a Mary vai ficar na casa do Takeru, e que ele vai ser o responsável por ficar de olho no comportamento dela. Só que a Authori quer ir com eles porque ela não quer deixar a Mary sozinha com o Takeru. E agora, ao que tudo indica, o Takeru vai ter do nada duas garotas morando em sua casa. E cada vez mais eu tô começando a desconfiar que o poder secreto do Takeru é o poder da sorte. E bom, enquanto a Mary e a Authori continuam brigando, o Takeru decide que vai sair para fazer umas compras. E quando ele volta pra casa, ele acaba vendo a Mary do jeitinho que ela veio ao mundo ao lado da Authori. Eu tô falando, vocês não estão acreditando, mas o poder desse cara aqui só pode ser a sorte. E bom, depois disso os dias passam até que chega o famoso torneio de outono da escola anti-magia. Porém, quando o torneio começa, o time do Takeru enfrenta dificuldades na partida porque eles ainda não estão entrosados. Mas a Mary pode ajudá-los a vencer a primeira partida, pelo menos. E depois dessa, o relacionamento deles com a Mary fica um pouco mais próximo. Porém, a Authori encontra informações sobre a Mary na sala do diretor. E ela então descobre que a Mary tinha se envolvido com Valhalla. E que ela também tinha sido acusada de tirar a vida de alguém. Porém, a verdade é que esse ato tinha sido culpa do Haunted e não dela. E quando começa a segunda rodada das partidas, de repente o Haunted aparece
aparece ali para levar a Mary. E mesmo que as forças de segurança do local estivessem ali, o Haunted criou uma batalha onde apenas ele, a Mary e quem estavam próximos dela acabaram ficando dentro. Sendo assim, o Takeru e os outros membros do 35º pelotão estavam dentro da barreira do Haunted. E ao começar a lutar contra o Haunted, o Takeru ativou finalmente o seu modo herói. E ele usa a espada destrutiva Den Slave para tentar feri-lo. E o Takeru então consegue começar a atacá-lo enquanto ele muda o formato de sua espada. Por outro lado, a Otori confirma que a Mary não é uma criminosa diante daquela situação. E isso acontece porque a Otori já tinha conduzido uma investigação anteriormente. Portanto, a Otori pediu à diretora que desativasse o colar mágico existente em seu pescoço. E com isso, a Mary pôde então utilizar a sua magia para lutar contra o Haunted. E assim, depois de Otori confirmar a inocência de Mary, os membros do pelotão 35º começam a trabalhar juntos para derrotar o Haunted. E enquanto isso, Takeru absorve o poder mágico de Mary para lançar um forte ataque contra ele. E esse primeiro ataque combinado do pelotão causou graves ferimentos no Haunted, que foi forçado a recuar. E bom, depois disso o 35º pelotão conseguiu salvar o dia, mas o festival ainda foi desmarcado. Ele aconteceu poucos dias depois e na própria escola. Então uma estudante chamada Rime explica um pouco sobre o festival. E ela diz que os alunos ganharão uma moeda caso participem do festival. E eu achei isso daqui bem mão de vaca, mas a verdade é que você pode trocar essa moeda por pontos, valor em dinheiro ou real. E bem, o Takeru fica muito animado ao ouvir sobre a premiação em dinheiro. E a gente descobre então que os pais deles tinham deixado uma dívida enorme com ele. E o Takeru ainda teve que tomar cuidado com a sua irmã mais nova. E aí quando a Yuzagi conhece a Rime, ela fica tão assustada, tão em choque, que ela chega a desmaiar. E o Takeru, quando vê aquilo, ele imediatamente se aproxima dela e leva ela para a sala médica. E enquanto isso, a Otori conheceu a presidente do conselho estudantil chamada Nagoro, que é uma menina de cabelos vermelhos bem fofinha e que tem uma subsecretária chamada Shizuka. E a Nagoro então conta sobre um mago chamado Mephistófeles que possuía a habilidade de controlar a mente humana. E a Nagoro revela que um de seus companheiros acabou sendo controlado por esse mago, porém ela e a Shizuka conseguiram sobreviver. E a Nagoro então revela pra Otori que ela desconfia que o Rime, aquele que estava com a Yasagi e tinha feito ela passar mal, era o cérebro por trás de tudo que estava acontecendo de errado. E assim a presidente do conselho estudantil pede para que Otori tente investigá-lo. E enquanto isso, a Yuzagi, que recuperou a sua consciência, diz ao Takeru que quer ficar noiva do Rime. Depois disso, ela também quer passar na casa do Takeru, porque ela pretende ter um filho com Takeru para assim conseguir cancelar o seu noivado. Porém, quando ela quis fazer isso, a Otori e os outros foram repentinamente à casa do Takeru. E a primeira coisa que elas fizeram quando se depararam com essa cena foi dar, obviamente, uma surra no Takeru. E coitadinho, ele nem tava fazendo nada de errado, ele só ia ter um filho com a amiga dele só pra ajudar ela só, pô. Enfim, depois de toda essa confusão e essa cena cômica, Takeru e os outros conseguiram resolver o problema da Yuzagi, felizmente. E agora eles pretendem ganhar muitos pontos nos festivais mais tarde, para que as notas da Yuzagi melhorem e ela possa então convencer os seus pais a cancelar o seu noivado. Porém, antes do festival começar, a Otori percebe que o Rime está fazendo um círculo mágico suspeito na escola. E depois que ela usou o poder do Vlad, o espírito com quem ela tinha contrato, a Otori teve certeza de que aquela magia sendo conjurada era magia de controle mental. E então o conselho estudantil confirmou que o Rime controlava o seu companheiro anterior. E a Nagoro, a presidente do conselho estudantil, também sabia que Mephisto havia assumido o controle do corpo da Shizuka. Então, sem ter outra escolha, ela acabou disparando contra a amiga dela. E aí quando a Otori quis pegar o Rime, de repente a Shizuka estava agora atrás dela. E no final de tudo, o corpo da Otori foi assumido pelo próprio Mephisto também. E enquanto isso, Nagoro agora está viva porque usa um colete à prova de balas. E ela vai e pede pro Takeru e a Mary que salvem a Otori, que estava em perigo. E ela também explica que o Mephisto pretendia trancar o seu corpo na escola. Por outro lado, o Rime estava levando a Yuzagi para um lugar onde ele queria fazer algo especial com ela. Só que o Takeru felizmente chega bem a tempo de impedir que isso aconteça. E o protagonista já chega dando um soco na cara do Rime do jeito que esse nojento merecia. Porém, o Rime acabou até tendo um ataque mental contra o Takeru e chegou a fazer xixi nas calças. E aí na sequência, a Yuzagi encontra sua amiga e ela entrega pra ela 2 balas especiais, que ela diz que caso a Yuzagi dispare contra o Mephisto, serão capazes de destruí-lo. E enquanto isso, o Mephisto está procurando pela Mary em todos os lugares, pois ela tentou apagar a magia de controle mental que ele tinha feito na escola. E agora o Takeru está de frente pro Mephisto, que está controlando o corpo da Otori. A Yuzagi está ali com suas balas especiais para mandar o Mephisto embora. Porém, o Mephisto começa a dizer que quem está sendo controlado pelo Mephisto é o Takeru e não a Otori. E a Yuzagi acaba ficando confusa com aquilo, mas ela decide acreditar que o Takeru está livre do Mephisto. Sendo assim, ela dispara contra a Otori e felizmente ela fez a aposta certa. E logo após a bala acertar no corpo da Otori, a gente vê o Mephisto deixando o corpo dela. E depois disso eles conseguem afastar o perigo pelo menos por algum tempo. Alguns dias então se passam e então a Suginami vai até a sala do diretor.
E ele mostra então pra ela uma cela com um elfo negro chamado Lost Matrix. E ele revela pra ela que os alquimistas pretendiam usar aquele elfo para fazer armas. E nesse momento nós temos uma revelação bombástica, pois a Suginami na verdade não é uma humana normal. Ela na realidade foi criada com inteligência artificial por alquimistas e colocada em uma casca perfeita. Basicamente é o ChatGPT no corpo da garota mais bonita que você já viu na sua vida. E é por isso que o diretor pede para que ela conte pra ele o paradeiro da verdadeira matriz perdida, que a partir disso ele seria capaz de criar as armas que ele quisesse. Porém a Suginami se recusa a revelar qualquer coisa para ele. Em contrapartida existe uma irmã mais velha dela chamada Hisoka, e essa irmã dela chegou a colaborar com a Valhalla para que o Haunted conseguisse massacrar os alquimistas. E bem, depois do encontro com o diretor, a Suginami está agora agindo estranho, então o Takeru e o resto do pelotão começam a persegui-la para ver o que está acontecendo. E em determinado momento ela liga para a irmã dela e começa a falar que ela está com a verdadeira Lost Matrix que o diretor queria. Porém ela sabia do valor da Lost Matrix, então ela diz que só entregaria algo tão importante quanto aquilo se ela recebesse em troca toda a pesquisa da irmã dela sobre os elfos negros. Só que enquanto conversava com a Hisoka, ela acabou sendo atacada do nada. E até mesmo o Takeru e os outros tentaram se envolver na batalha para ajudá-la. Embora o Takeru tenha conseguido encontrá-la, ele ficou gravemente ferido pelo ataque. E ela então imediatamente contatou a sua irmã para enviar reforços, pois só assim o Takeru e os outros poderiam estar seguros. E ela então diz para Hisoka que se ela quiser ver a Lost Matrix mais uma vez, ela deve proteger os seus amigos a qualquer custo. Pois é, além de muito bonita, a Suginami também é fera nas negociações, a gente tem que valorizar. Sendo assim, momentos depois, a Hisoka conseguiu levar os três ali para a prisão. E ela contou para eles sobre o seu passado, e ela e sua irmã são humanos artificiais que estão interessados apenas em pesquisa. Porém, um dia a Suginami tinha se interessado nas relações familiares que os humanos tinham. Sendo assim, ela também criou um bebê elfo sem monopólio chamado Canária, que acabou sendo considerado como um experimento fracassado. E depois disso ela fugiu e levou o Lost Matrix com um bebê elfo. Mas o bebê elfo havia desaparecido também, então ela foi sozinha para a escola anti-mágica. Agora no presente ela está levando o ferido Takeru para um local seguro para o seu tratamento. E ela também queria fazer um serviço especial por ele como um presente de despedida. Porém, isso era apenas uma desculpa dela para conseguir injetar alguma coisa paralisante no Takeru. E então o Takeru não poderia se mover enquanto ela pretendia lutar contra a Hisoka sozinha. E a gente vê que o Goltori junto com os outros acaba sendo libertado da prisão. Então o diretor vai ao seu encontro e permite que eles usem armas porque lutariam contra o exército dos alquimistas. E enquanto isso o Takeru conseguia se mover e imediatamente ele usou a sua força para pular para a batalha também. Goltori também vai acompanhar o Takeru na linha de frente enquanto a Yuzagi e a Mary vão apoiá-los à distância. Por outro lado, a cientista agora está explicando que quer destruir o lugar e salvar a Hisoka da academia porque ela é sempre forçada a fazer a pesquisa que eles querem. Sendo assim, ela combina a matriz perdida em seu próprio corpo para que ela se torne um elfo negro e possa usar magia facilmente. No entanto, de repente o Haunted aparece por lá e ele imediatamente acaba com a irmã dela bem diante dos olhos dela. E a cientista ao ver isso acabou entrando em pânico e destruiu todo o lugar com o seu novo poder. Já não havia mais como a sua irmã pudesse ser salva depois daquilo. E em suas últimas palavras ela pediu para que a sua irmã então aproveitasse a vida por elas duas. E enquanto tá rolando essa despedida emocionante entre elas, o Haunted apareceu por ali e agora ele tá lutando contra o Takeru. Ou melhor dizendo, o Haunted estava por ali porque de repente aparece um dragão gigante preto no lugar. Agora o Takeru está com a sua armadura, mas ainda assim ele parece não ter poder o suficiente para derrotar a criatura. A Yuzagi vai tentando disparar nas costas da criatura, porém ela não consegue ajudar muito porque a resistência dela é muito grande. E o Takeru aos poucos está gastando cada vez mais a sua energia e ficando mais fraco. Então quando parece que tudo está perdido, a Mary, que era uma bruxa que se tornou a primeira aliada dos humanos, decide emprestar o seu poder para o Takeru. E depois de receber uma ajudinha dela, ele finalmente consegue derrotar aquela criatura bizarra. Poucos dias depois eles recebem uma nova missão para prender as pessoas que estão tentando comercializar magia de forma ilegal. Porém, durante a execução da missão eles devem se disfarçar em um lugar de entretenimento para adultos. E quem se deu pior em tudo isso foi com certeza as garotas, porque elas tiveram que ficar ao lado dos bandidos e fingindo ter interesse neles. Porém, aí no momento quando um deles tenta encostar na Otori, de repente o Takeru aparece e ela logo mete um socão no cara. O Takeru já aponta a sua espada para eles e eles conseguem concluir a sua missão. E depois da missão concluída, de repente um anel mágico cai bem no dedo do Takeru. E agora do nada o negócio virou Senhor dos Anéis, eu não tô entendendo mais nada. Brincadeiras à parte, a verdadeira magia aqui foi realmente o anel ter caído certinho no dedo do Takeru, veja só que coisa mágica. E bem, esse anel aqui é realmente aquele que diz
diz um anel para todos conquistar, ou melhor dizendo, um anel para todas conquistar, porque depois que ele coloca esse anel, de repente as garotas começam a se jogar em cima dele. Parece que alguma coisa aconteceu e agora tá todo mundo afim do cara. Pois é, cara, não tem jeito, o Takeru é muito protagonista de todo jeito. Inclusive eu vou parando por aqui porque esse poder aí do anel me deixou com muita inveja, eu não consigo mais continuar por hoje. Mas comenta aqui se vocês gostaram dessa primeira parte, se vocês querem que eu traga uma parte 2 desse anime. E eu não sei vocês, mas eu realmente gosto desse tipo de anime onde a gente vê um protagonista que faz parte de um bando de gente desajeitada, que todo mundo subestima os caras e aí de repente eles vão evoluindo como time e se tornam o melhor de todos. O 35º pelotão tá cada vez ficando mais brabo, convenhamos, vai. Mas enfim, comenta aqui se você quer uma parte 2 desse anime. E pô, se você vê esses 20 minutos de vídeo aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora que você vai estar me ajudando muito. Esse ano aqui eu quero buscar 600 mil inscritos e eu acho que vocês podem me ajudar muito com isso. Na verdade, só vocês podem me ajudar com isso se inscrevendo, então é isso aí, vai. Comenta aqui também se vocês querem que eu traga algum recap de algum anime dessa temporada que tá lançando agora. Deixa suas dicas porque, como eu sempre digo, quem manda nesse canal aqui são vocês. Mas por hoje é só, muito obrigado por terem assistido, obrigado por serem otakus incríveis. Lembre-se que eu estou sempre com vocês e até o próximo vídeo que eu prometo vai sair muito em breve. Ok, sem drama, vai, se tudo der certo vai ter vídeo novo amanhã porque eu tô tentando gravar todos os dias, como vocês perceberam. Inclusive, comentem aí, vocês estão gostando que tá tendo vídeo todo dia, vocês estão vendo os animes, comenta aqui porque eu preciso saber disso. Mas enfim, obrigado por terem assistido e agora eu vou de verdade. Valeu, tchau, tchau.